12 de outubro, os portugueses vão escolher o poder local em grandes eleições autárquicas. Até lá, aqui no Conta Lá, vai poder ouvir os testemunhos dos candidatos a 278 concelhos de Portugal continental. Nós continuamos no Baixo Alentejo. É tempo de ouvirmos os argumentos de Aljustrel. Convidámos todos os candidatos de todos os partidos com assento nas Assembleias Municipais. Apenas PS e CDU puderam aceitar. Por isso temos aqui connosco o Nelson Brito, do Partido Socialista, e do lado da CDU, da coligação, temos Fernando Ruas. Nelson é presidente da Assembleia Municipal, o Fernando é vereador sem pelour, portanto estamos a falar de dois candidatos que têm experiência já autárquica. E começava por si, Nelson, que prioridades define para o Concelho de Aljustrel? Em primeiro lugar, agradecer obviamente o convite e responder-lhe à pergunta em concreto. Há prioridades que marcam neste momento a vida política e por isso Aljustrel não é exceção do ponto de vista autárquico. Desde logo a questão económica, que até na experiência anterior que tive como Presidente de Câmara, foi sempre um vínculo muito importante. A economia é muito importante no interior do país e em territórios como é o caso do Concelho de Aljustrel. Por isso a economia e aquilo que é a sustentabilidade hoje à volta da economia e das empresas é um tema muito importante e uma marca que nunca prescindirei na governação local em termos do município de Aljustrel. Mas por outro lado também, a educação, a ação social, são marcas muito importantes. Uma educação aliada à cultura, porque me parece hoje que os tempos que vivemos em termos políticos é muito importante uma educação que faça não só a componente formal, mas também a componente cívica, aliada da cultura. São eles os dois principais veículos de mensagem que temos neste momento para uma sociedade em transformação e essa educação de qualidade, aliada a uma cultura democratizada, são pilares muito importantes. Mas, por outro lado, também a ação social. Não só a ação social daqueles que mais necessitam, mas também de novos fenómenos. Aljustrel tem hoje um conjunto de migração muito importante e muito massivo, fruto daquilo que são atividades económicas com preponderância no Concelho, o caso da agricultura e o caso da atividade mineira, mas também o comércio e os serviços, e por isso há uma nova ação social que não só a clássica, também essa, e que me parece muito importante. Vamos debater ao pormenor ao longo da próxima hora todos esses pontos. Fernando, provavelmente as suas prioridades também não vão divergir muito nesta perspectiva, ou então vão, surpreenda-nos ou não, não é? Então, boa tarde, agradecer o convite também à televisão Conta Lá para estar aqui presente neste debate, também cumprimentar aqui o Nelson Brito, outro candidato que se apresenta também aqui para estas eleições autárquicas e que está aqui presente também no debate. Realmente aqui as nossas opções também não divergem muito. Eu também tenho aqui mais uma questão central também que quero colocar, que é a grande falta de habitação que existe no Concelho de Aljustrel, nomeadamente na sede do Concelho e também se sente também nas freguesias, e trago aqui também um lamento porque tivemos durante os últimos anos a hipótese de aproveitar a estratégia local de habitação, tal como aconteceu noutros concelhos também da região, e Aljustrel não conseguiu aproveitar até ao momento esses financiamentos para tentar dar aqui resposta às necessidades que a população também sente. Nós temos aqui dois problemas, que são muita falta de habitação também para os jovens, que se querem fixar também no nosso concelho, mas depois, se não tiverem habitação a preços acessíveis, têm dificuldades em fazê-lo. E depois também temos, agora, por via da atividade mineira, também muitos imigrantes a virem também para o concelho, que se tem que ter em conta também essa necessidade em termos de habitação. A empresa mineira, que é a Almina, tem conseguido arranjar algumas respostas para dar, para colmatar essa necessidade, esse problema, mas temos que pensar, se calhar, em coisas um bocadinho mais de Esse era fundo. um dos pontos, precisamente, que eu tinha aqui nas minhas notas, que era a questão da habitação e da saúde, para vos ser totalmente sincera. Sugeria, então, Fernando, se estivesse de acordo, vamos começar a aprofundar mais essa temática da habitação. E daquilo que eu pude ler sobre o Concelho, há muita habitação degradada. Portanto, há muitas casas que precisam de ser rapidamente recuperadas. Estamos a falar de um concelho, claro, que combate a questão da desertificação, como toda a região do Baixo Alentejo. Que proposta concreta tem a CDU no que diz respeito à recuperação de habitações ou criação de novas habitações de forma a captar e a reter jovens no concelho? Então, muito bem, é assim,
Eu trago aqui também a Estratégia Local de Habitação do Concelho de Austrel, que foi aprovada ainda no mandato do Nelson Brito enquanto Presidente, que data de 28 de junho de 2021, e já nessa altura se identificavam aqui muitas necessidades, nomeadamente os núcleos urbanos que apresentavam sinais de abandono e degradação, contribuindo para a redução da atividade e potencial, nomeadamente Centro Histórico da Vila da Austrel de Messejana e outras povoações do concelho, e também uma oferta bastante limitada, um número importante Isso de habitações foi prometido, mas com necessidade... Não, isto era o que consta aqui na Estratégia Local de Habitação, com necessidades de reabilitação e o dinamismo de construção de novos alojamentos insuficiente para as necessidades. E isto passaram 4 anos e não foi colmatado. Aquilo que nós nos Porquê propomos... que acha que não foi? não sei, isso o atual Executivo é que tem que dar resposta Sabe porque que não foi? a esta situação. Em 30 segundos, por favor. Sim. Não, há uma questão que lhe quero dizer também. O candidato Fernando frisou o atual Executivo. Mas é uma questão que lhe queria dizer rapidamente, tentando cumprir os 30 segundos, que orgulha-me muito do atual Executivo, o primeiro ponto, o atual Presidente da Câmara, Carlos Teles, meu mandatário nesta campanha, com o qual tenho uma relação de amizade muito forte. Todos nós percebemos que a Estratégia Local de Habitação, no caso concreto da Austrel, ficaram 7,1 milhões de euros protocolados com o PRR no âmbito dessa Plano de recuperação e resiliência. Ou seja, fundos comunitários que vêm ajudar o orçamento autarquia. Aquilo que é marca em todo o território do país, tirando as zonas urbanas que têm outra capacidade, porque têm municípios com outra robustez, nomeadamente financeira, todos aqueles de pequena dimensão e média dimensão, como é o caso da Austrel, tiveram mais dificuldades porque o PRR não ou tardou a abrir. Atualmente, por exemplo, no Concelho da Austrel, na freguesia de São João de Grilhos, foi um concurso, já tem empreiteiro vencedor no concurso público, e é cerca de 2 milhões de euros de obra que irão começar agora para a nova habitação desses 7,1 milhões de euros. Mas a questão da habitação, se me permite, agora extrapolando os 30 segundos e a pergunta que me fez. Então já quero ouvir a sua perspectiva mais detalhada. Disse-me que, Fernando, disse que tinha uma proposta específica para esta questão. A sua candidatura tem uma proposta, qual é? Não, a proposta que nós queremos dar é aproveitando o financiamento de 7 milhões que foi aqui falado, que foi aquilo que foi atribuído ao Concelho de Austrel para fazer habitação, e aquilo que nós nos propomos é aproveitar esses fundos para dar resposta a esta necessidade sentida, porque, como eu disse, já passaram mais de 4 anos e nada foi feito e 7 nesta milhões matéria. Dá para fazer o quê, na sua perspectiva? Dá para fazer muita coisa, dá para fazer habitação a preços acessíveis para as famílias mais carenciadas. Quanto é que custa alugar uma casa agora em Austrel? Uma família, um casal com um filho, por exemplo? Custa muito, estamos a falar se calhar de uma tipologia de... Um T2. T2, na ordem talvez dos 700 euros, à volta disso. São preços muito elevados, que as famílias têm muita dificuldade em fazer face. Primeiro, há pouca oferta disponível, que é logo uma grande dificuldade, e depois aquela que há é muito cara, porque também há muita procura. Há os trabalhadores da Almina que vêm de fora, mas também precisam de alojamento, que ocupam também alguma dessa oferta disponível no mercado, e depois aquela Esses população... trabalhadores hoje vivem como? Com habitação, com rendas tão caras, como é que... São às vezes as empresas para onde eles vêm trabalhar, quando são empreiteiros, conseguem alugar propõe... casas para depois eles terem um sítio para dormir, para propõe ficarem é alojados. Recuperação ou construção? As duas coisas. Propomos recuperar edifícios degradados. Temos, por exemplo, ali o caso de uma habitação social em Austrel, que até está localizada ali numa zona próxima do terminal rodoviário, que está com um estado de degradação considerável. É uma péssima imagem para a Austrel, é um péssimo cartão de visita para quem vem de fora, deparar-se com aquela habitação que, com toda a honestidade, parece um bairro-lata. Aquele edifício tinha que ser qualificado, e outro que é propriedade do município. Ao todo penso que são 27 apartamentos que existem, que são apartamentos sociais. Era necessário dar àquelas pessoas... Propõe quantas casas? Propomos uma oferta, se calhar não posso precisar, mas de 30, 40 casas. Uma estimativa de cerca de 40. A preços acessíveis. Será o suficiente? Talvez não. Isto depois também tem que ser tratado com a empresa mineira, porque a empresa traz muitos trabalhadores também para o município, e penso que teríamos que articular também com eles uma estratégia conjunta. No passado foram construídos em Austrel bairros mineiros para alojar esses trabalhadores. Mas isso há muitos anos, já há muitos anos. E nem querendo aqui também extrapolar muito esse assunto,
penso que seria de ponderar também voltar a pensar nisso. Há localidades também do Concelho de Austral também que estão próximas da mina. Vamos ouvir a perspectiva que tinham condições do também Nelson para se fazer Brito. lá a construção, para alojar mais famílias e, muito importante, também a habitação para os jovens do Concelho que se querem fixar, mas para se fixarem e aqueles que saem querem voltar têm que ter também habitação a um preço acessível. Claro, acessível para todos. Seria uma alternativa este caminho de pressionar ou negociar com as empresas mineiras que construam novos bairros para que deixar a habitação que existe para poder baixar os preços e que se possa ser acessível para um jovem, por exemplo? É uma alternativa e é uma das soluções. Eu diria que aquele que é o diagnóstico que temos em termos de habitação, diria que tem que ter 4 soluções. Desde logo a questão social, aqueles que menos têm, aqueles que a vida não lhe permite aceder à habitação, seja a custos controlados ou arrendados, mais vulneráveis. Mas é muito importante também que tenhamos no mesmo patamar aquela que é a classe média, aqueles que são os jovens que querem permanecer em Aljustrel, aqueles que são os jovens que vêm por atividade agrícola, mineira e outro tipo de atividades que temos industriais e que estão a fixar-se em Aljustrel. O melhor barómetro disto é que nós estamos a abrir salas em termos de escolares, por isso estamos a contrariar aquilo que parecia uma fatalidade há 10, 15 anos no interior do país, que era fechar escolas, fechar sala de aulas. Nós estamos a fazer o caminho inverso, estamos a abrir. Isso é o sinal que estamos com pujança em termos de atrair pessoas. Mas isso também exige uma necessidade da autarquia... Desculpa, não desviar só a resposta em termos de habitação. Sim. Claro. Depois outros 2 vetores, peço-lhe desculpa, outros 2 vetores muito importantes. A habitação tem que também recuperar. E nós temos cerca de 300, 400 casas devolutas em todo o território do Concelho, nas freguesias e na sede do Concelho, e é importante ter um instrumento para recuperar, requalificar e colocar ao dispor de jovens casais, de novos habitantes para o território. E essa é a 4ª marca também que é muito importante. Não nos podemos centrar só em Aljustrel. Aljustrel tem o dinamismo maior dentro do Concelho, mas é importante fazer essa dispersão no bom sentido, no sentido positivo, e colocar também novas habitações nas freguesias ditas rurais para equilibrarmos ou mantermos o equilíbrio em termos habitacionais e de população no Concelho. E depois o 4º vetor também, que é a questão profissional. Nós temos hoje uma grande empresa que coloca muitos trabalhadores durante a semana, mas também permanentemente novos habitantes no Concelho de Aljustrel, e por isso é importante que nós façamos, e aliás, enquanto candidato, queria dizer que já reuni com os responsáveis dessa empresa e disse-lhe mesmo que temos que ter um plano próprio para aquilo que é uma visão empresarial, relembrando aquilo que foi um passado das várias empresas que predominaram em muitas terras, e o caso das minas é um exemplo vivo disso, com os bairros mineiros, e nós temos que passar para uma segunda geração de habitações profissionais provindas dessa grande atividade que tem massivamente novos trabalhadores, porque tem atualmente condições de alojamento que não são dignas. Tive a oportunidade de transmitir isso já aos responsáveis da empresa. Vocês já visitaram, como candidatos no Concelho de Aljustrel, já visitaram esses bairros? Já viram em que condições é que essas pessoas vivem? Não sei se tiveram essa oportunidade, se faz parte da vossa estratégia de campanha. Sim, eu estava a concluir, só peço desculpa. Essas pessoas vivem... Isto é mundial, sim, portanto, a conversa é viva. Não, mas já passaram por essas... Nós conhecemos as condições de habitabilidade. Logicamente não vamos andar lá no interior, porque aquilo é onde as pessoas também habitam, mas eu conheço a tipologia dessas habitações. São pessoas que têm quartos individuais, depois têm ali um espaço de casa de banho e de chuveiro que é partilhado com mais algumas pessoas. Penso que é isso que acontece. Essas pessoas, num primeiro momento, eu penso que eles vão aceitar ficar a residir naquele tipo de alojamentos, mas depois, em alguns casos, estamos a falar de população estrangeira que depois, se quiser fixar e manter em Aljustrel, e eu penso que a empresa Almina teria todo o interesse em que essas pessoas pudessem fixar, o que vai acontecer é que eles depois vão começar a querer trazer famílias para cá. Ao começarem a querer trazer famílias para cá, tem que se pensar noutro tipo de habitação. Aquilo é algo que eu considero que tem que ser visto como uma solução temporária. As pessoas não vão querer ficar eternamente a viver ali naquelas instalações, vão querer depois espaços com outras condições para poderem estar em família. A integração destas comunidades tem sido fácil? Tem corrido bem? Queria só concluir essa fase. O Nelson gosta de não responder às minhas perguntas. Respondo-lhe a tudo. Coloca sempre também outras questões. Respondo-lhe a tudo, acho eu. Que é o seguinte.
Essa questão desse projeto e desse plano que tinha feito com a Mina, ou que enquanto candidato e que visitei, é muito importante que façamos nessa lógica de estabilizar, porque as pessoas que estão lá neste momento como trabalhadores vêm individualmente, estão em contentores com alguma dignidade, mas querem estabilizar com as famílias e nós já temos essa realidade. Aquilo que foi uma primeira fase de homens, o género masculino a vir como mão de obra, começa hoje a ter como a grande característica de virem mulheres e crianças, e daí aquela conclusão há pouco do alargamento das escolas. do alargamento. Sim. E por isso é importante estabilizar nessa lógica. E agora perguntou-me, e eu quero lhe responder. Estava-lhe a perguntar especificamente se a integração destas comunidades junto à população do Concelho de Aljustrel tem sido uma integração tranquila e harmoniosa. Eu acho que há um processo de integração que decorre. Há um desafio no país, nós todos percebemos isso, que é o desafio precisamente da integração da imigração. E há um desafio também próprio de Aljustrel. Nós sempre fomos uma terra que teve muitos migrantes e imigrantes, sempre recebemos e exportámos muita mão de obra. Aliás, todo o país, sim, aliás, temos características no norte de França, uma comunidade muito importante no norte de França, que se deslocaram precisamente nos anos 50, 60, fruto do encerramento das minas em Aljustrel, deslocaram-se em massa para o norte de França. E por isso estamos agora também a receber pessoas de origens, das mais diversas origens, nomeadamente América do Sul, Colômbia, Venezuela, Cuba, mas por outro lado também Timor-Leste, África, com Cabo Verde, São Tomé. Temos hoje uma panóplia de mão de obra oriunda de outros sítios que nos começam a trazer novas características em termos sociais. E essa integração não se faz com uma brilhante medida, não se faz com um passo de mágica, faz-se obviamente com um trabalho forte, estruturado, e que a autarquia deve fazer esse trabalho numa lógica local, mas também apoiada numa visão geral. Claro que faz. Pode-me dar uma iniciativa? Sim, essa é uma iniciativa que nós queremos colocar precisamente um gabinete de apoio precisamente aos imigrantes. Não só os imigrantes que vêm para Aljustrel, mas também os nossos imigrantes, porque hoje é uma das lacunas que sentimos. Por isso há aqui um efeito bumerangue, não só os que recebemos, mas também aqueles que saem e que procuram documentação, questões básicas, às vezes, de documentação e de apoio. E por isso esse gabinete vai ter que surgir logo nos primeiros tempos numa lógica de dois efeitos, aqueles que saem e aqueles que entram. E essa integração é muito importante, nós temos que saber quem é quem, no sentido de integrar. Do ponto de vista teórico, acho que estão os dois de acordo e acho que ninguém vai discordar dessa perspectiva. Mas estes movimentos migratórios, para além da questão das escolas, também traz outra consequência para as estruturas existentes num concelho, neste caso específico em Aljustrel, que é a questão da saúde. Preocupa, tem uma proposta específica para a questão da saúde. O diagnóstico que faz da saúde do concelho é positivo? Ou não é uma prioridade na sua candidatura? Não, a saúde penso que será uma prioridade para todas as candidaturas e logicamente que a minha não pode ser exceção relativamente a essa matéria. Temos falta de médicos no concelho, mas quantos médicos tem? O nosso centro de saúde terá 5, 6 médicos, que é manifestamente pouco para as necessidades também do concelho. E ainda por cima com esse crescimento que está a haver... E a população envelhecida. E com muita população envelhecida, logicamente que seriam necessários muitos mais. E é importante que qualquer candidato e depois o presidente que for também eleito pela população tenha sempre essa necessidade bem presente, tem que se desenvolver todas as diligências possíveis, contactar todas as entidades também responsáveis por estas matérias, para tentar atrair médicos para Aljustrel, porque realmente eles ali são necessários. Como é que pode atrair médicos para Aljustrel? Atualmente já são desenvolvidos alguns mecanismos de incentivos à fixação de médicos. Aquilo que pensei é que fosse possível também, por exemplo, com instituições que formam também médicos, nós podermos ter ali uma relação de proximidade com eles para tentarmos ali numa primeira linha apresentar-lhes condições a nível do concelho. Oferecendo um pacote atrativo do ponto de vista da habitação. Constituir um pacote atrativo, por exemplo, na área que eu pertenço, que é a educação, o atual governo até já está a atribuir também apoios a pessoas que se deslocam também para zonas mais carenciadas. Com os médicos, isso nem existe atualmente a nível de governo e terá que ser também o município, sentindo essa necessidade, que é uma prioridade enorme para a população, ter que desenvolver essas estratégias, esses mecanismos para conseguir atrair médicos para os nossos concelhos. Mais médicos. É fácil para
Mais médicos e mais profissionais de saúde de outras áreas, Claro, que não é só claro, médicos. porque o centro de saúde não necessita só de médicos, Claro, mas sim toda exatamente. a equipa. Uma equipa multidisciplinar que tenha também outros profissionais também de outras especialidades E o acesso? que trabalham também na área da saúde. Um habitante que viva numa freguesia que não tenha forma autónoma para se deslocar, não tem veículo próprio, por exemplo, é fácil o acesso ao cuidado de saúde? É difícil, porque é assim, as juntas de freguesia asseguram o transporte dessa população, principalmente mais idosa, ou pessoas com dificuldades Motoras, financeiras, deslocamento, dificuldades sim. motoras, para irem ter consultas já à sede do Conselho, que é em Austrel. Já fazem esse caminho. Também há alguns dias da semana que há consultas nas freguesias do Conselho, nomeadamente em Austrel, em Montes Velhos, em Ervidel, em Sechana. Temos também um posto médico, que dizer, a Câmara construiu e bem em Rio de Moinhos, só que não há lá consultas. Pronto, também Então, para que serve por essa... o posto médico é para quê? É assim, o município construiu e penso que fez bem porque pelo menos existe lá aquela instalação. Agora, é preciso também Mas está a desenvolver... funcionar? Não está. Então está só é só o edifício? É só o edifício, mas não funcionam lá consultas. Aquilo também que nós propunhamos era que pelo menos um dia na semana, para essa população mais idosa, que não tem tanta facilidade em se deslocar para a sede do Conselho, ter pelo menos ali uma manhã ou um dia que tivessem também consultas, para que essas pessoas que têm mais dificuldade pudessem também aceder a cuidados de saúde. Mas o problema principal é a falta de médicos. Se houverem mais médicos, é mais fácil Não é um depois problema que se as resolva... extensões de saúde também terem mais horas de funcionamento, Claro. a população não ter que estar a se deslocar e as juntas de freguesia também não terem necessidade de fazer esse trabalho de andar a transportar pessoas para a sede do Conselho. E dizer outra coisa, muitas vezes também para se apanhar consultas, as pessoas têm que estar lá muito cedo. O centro de saúde abre as suas portas às 8 da manhã e há pessoas que às vezes para terem consultas têm que ir para lá às 6, 7 da manhã. Ao frio, à O que chuva... no inverno, com o frio, Claro. com a chuva, é uma situação muito difícil. Talvez a solução fosse o centro de saúde também abrir as suas portas mais cedo, mas assim teria que haver ali alguém que ficasse ali e recebesse as pessoas e as acolhesse. É outra proposta que nós temos. Talvez com um segurança, por exemplo, que mesmo a Câmara pudesse contratar essa Muito pessoa para bem. estar ali, para as pessoas não estarem Nelson. ali horas ao frio e à chuva, Acredito como que os acontece dois se desesperadamente envergonhem. para apanharem uma consulta. Acredito que é que uma os dois se situação envergonhem, como eu me impensável. envergonho de ver pessoas às 5, 6 da manhã numa fila à espera para poder ter uma consulta médica. Envergonha qualquer português, como é óbvio. Não é razão para nos sentirmos orgulhosos de maneira nenhuma. Que propostas práticas e concretas tem para esta área? Sim, mas há aqui um histórico que é importante, isso tem que ter agora o mesmo tempo só para... Sabe uma coisa? Diga. Estava com mais tempo, agora estamos com o tempo equilibrado. Pronto, ótimo. não consigo contabilizar. Pronto. Mas é importante só que há 2, 3 características que foram colocadas aqui que me parecem importantes. Austrel foi pioneiro na região a criar medidas para fixar médicos. Aliás, a minha anterior estadia enquanto Presidente de Câmara, atraímos 2 profissionais, médicos, nos anos terríveis da Troika e conseguimos colmatar a falha de 2 médicos nessa altura. E desde Como é que aí, conseguiu? colocando precisamente novas medidas positivas para fixar É isso e que pretende fazer? dando apoio ao arrendamento e à compra, à aquisição de casa para esses médicos. Mas é importante também para fixar, até porque do próprio Ministério da Saúde há essa distinção em relação ao interior, que é as unidades USF de modelo B, em que os médicos saem privilegiados ou saem mais reforçados em termos do seu vencimento e por isso é importante colocarmos também esse modelo B, essa USF modelo B. Tem noção no que as pessoas não sabem essas siglas que está a usar. Mas traduz às siglas. É uma sigla do ponto de vista do Ministério da Saúde, neste caso em concreto, e que coloca aqui unidades com planeamento familiar também e de medicina e que coloca precisamente essa capacidade de mais vencimento, ou seja, torna mais atraente a uma discriminação positiva. E é importante que nós consigamos fazer isso E em o Austrel. futuro, o que propõe E depois, para por os outro lado, próximos também, 4 anos? nós temos essa visão que nos parece muito importante, que é, há um equilíbrio territorial, porque nós temos extensões de saúde em todas as freguesias. Messejana, a de Rio de Moinhos, que vai reabrir ao fim de 20 anos, sensivelmente ter encerrado, com um dia e meio
entre médico, enfermeiros e administrativos para poder dar apoio a uma população de cerca de 800 Então, todos os espaços habitantes. estão a ser utilizados. Ervidel e Montes Velhos têm extensões de saúde também com a ida de médicos, administrativos e Todos os enfermeiros. espaços que existem Temos que estão a reforçar, ser usados? estão a ser, tirando o Rio de Moinhos, que essa foi a questão O caso fizemos, sim. que o Fernando E depois, por disse, outro sim. lado, é muito importante reforçar um quadro, todo ele, não só médicos, enfermeiros, administrativos, ao dispor da população. Mas é muito importante também que o município tenha essa capacidade de fazer parte das soluções. E por isso é importante que nós façamos também aquilo que é um caminho em conjunto e planeado com as autoridades de saúde para fazer aquilo que é a medicina primária, a medicina preventiva. Isso hoje nós temos uma capacidade porque temos grandes infraestruturas e grandes equipamentos desportivos, de lazer, e que deve ser colocado em termos da prevenção da doença. E por isso a medicina primária é onde uma autarquia pode invadir, deixe-me dizer assim, aquilo que é as competências que nós normalmente alocamos ao Não, Ministério não da quer falar Saúde. do futuro. Então, estou-lhe a colocar que essa é uma questão que nós queremos colocar, que é apostar cada vez mais na medicina preventiva e primária, com programas e, obviamente, em rede com aquilo que são as autoridades de saúde. Nós temos que fazer trabalhos, campanhas de prevenção da doença, de prevenção dos bons hábitos, e esse deve ser um reforço que é feito, Sensibilização da claro, população. e com um cunho também a partir do próprio município, mas nunca isoladamente, sempre com grande capacidade estratégica e de envolvimento daqueles que é o Centro de Saúde Local, os profissionais, a própria ULS do Baixo Alentejo, a Unidade Local de Saúde, que gera todo o território, o caso concreto também do território da Austral, e por isso temos de fazer não só a medicina de porta aberta no centro de saúde, nas extensões de saúde, mas também aquela que evita nós lá chegarmos e que previne que nós tenhamos que ir lá mais vezes. Essa é uma aposta que o município da Austral deve fazer, com boas práticas, boas práticas à volta daquilo que é a alimentação, aquilo que é Certo. os Acho que essa bons ideia está comportamentos. claríssima. E isso é muito Acha que importante. são necessários mais médicos? Claro que sim, já lhe disse que é necessário reforçar Isso também não tem toda a dúvida. comunidade de saúde, enfermeiros, E como é que administrativos, pretende médicos. Essa é a questão que eu lhe estava a dizer também, que nós vamos continuar a apostar naquilo que é a fixação de médicos com aquilo que, para além dos vencimentos que é o próprio Ministério da Saúde que Isso dá. não depende de nenhum Claro autarca. que não depende de nós, mas depende sim de fixar esses médicos com compra de habitação e apoio ao arrendamento, que é aquilo que temos feito e que tem sido uma experiência adotada, pelo menos na região sul. Nós aqui temos diferenças em relação ao litoral e temos feito esse caminho com discriminações positivas para atrair médicos, dizendo assim, nós, para além daquilo que é o vosso vencimento, aquilo que é os vossos honorários em termos da atividade médica, nós temos uma comunidade que precisa de vocês e nós damos-lhe também do esforço coletivo do município, neste caso da Austral, também uma verba para que consigam cá fixar, não diretamente, mas em meios, bem. neste caso, e com a habitação. Fernando, falámos já um pouco dos jovens quando tocámos na questão da habitação, mas que propostas tem para atrair ou atrair mais jovens para o Conselho? Para além da questão da habitação. É assim, penso que o primeiro passo seria nós tentarmos fixar aquilo que são os jovens naturais aqui do nosso concelho. Ou seja, nós temos aqui uma grande vantagem no concelho da Austral, é que temos emprego para aqueles jovens que não querem prosseguir estudos universitários, não querem ir para a universidade. Que alternativa é que eles têm, esses jovens? Tem aqui as Vão empresas trabalhar da para onde? região, temos várias empresas, temos a Almina, que é o maior empregador, temos a Somincor, também, que é outra empresa mineira também que fica aqui na nossa região, temos a Órica, temos o Grupo Biquímicos, temos a Pronal, temos outras Portanto, empresas diferentes setores. que, em diferentes setores, que permitem que quem não quer prosseguir estudos possa ter emprego e há muita facilidade em o conseguirem. O que nós também gostaríamos era tentar depois trazer de volta aqueles que são os alunos do nosso concelho que depois vão para a universidade e que muitas vezes depois não querem voltar. E como é que pretende fazer? Aí, uma das questões-chave também penso que passa por os cuidados ao nível de termos uma boa oferta a nível de saúde, que eles também sintam que se vierem, se quiserem voltar para o nosso concelho, têm aqui boas condições a nível de saúde, quer para si, quer depois, quando tiverem filhos, a terem qualidade a nível de educação, terem também facilidade em ter escola com qualidade também para os filhos, terem as tais habitações a preços acessíveis e depois terem equipamentos também culturais e desportivos que lhes possam também dar qualidade de vida no âmbito daquilo que são
as atividades do cotidiano das pessoas. Logicamente não conseguimos oferecer o mesmo que oferece uma cidade como Lisboa ou como o Porto, que tem depois também uma oferta muito grande a nível cultural. A nível da cultura, também é a nossa intenção, logicamente, reforçar, manter aquilo que se faz de bem, mas também termos mais ofertas a esse nível, ou seja, ter uma atividade abrangente que permita atrair depois para cá aqueles que são os jovens naturais aqui do nosso concelho, que são também massa crítica, que nós queremos também que se fixe aqui no concelho, porque só assim é que pode haver aqui desenvolvimento a nível desta comunidade e podermos depois também ter a nível local todas as condições para que possamos ter um concelho com qualidade de vida, com infraestruturas, que as pessoas gostem de viver aqui e possam dar também depois à sua família tudo aquilo que é importante também para eles. Como atrair mais jovens, Nelson? Bem, desde logo aquela que foi uma questão, aliás até trouxe porque já percebia que poderia vir essa questão. A questão económica é a questão mais importante. Nós fixamos aqueles que estão cá e atraímos aqueles que saem ou que nem sequer nos pertencem originariamente e vêm para cá. E esta evolução da população residente é bem elucidativa. Desde o ano 2010, a evolução residente 2011, diga 2021, nós podemos patentear que Austral foi dos concelhos que menos população perdeu, naquele que foi os censos, e isso demonstra a nossa resiliência. E essa resiliência não aconteceu por acaso, foi que nós fizemos uma forte aposta económica, porque a economia é aquilo que é o ganha-pão das pessoas, que fixa em primeira linha as pessoas num determinado território ou atrai novas pessoas para esse determinado território. E nós fizemos um caminho muito grande. Anos terríveis da Troika e anos terríveis da própria pandemia e que nós conseguimos fixar pessoas. Essa é a visão primeira, que é continuar a apostar numa economia que cria empregos, que fixe pessoas. E não só a empregabilidade das minas, porque nós temos uma forte dependência historicamente da atividade mineira, mas também da agricultura e de novas atividades. E essa é uma componente que nós tivemos sempre muito presente, que é a economia atrai e fixa pessoas. E depois há três questões que eu lhe queria colocar para o futuro, sempre numa lógica de reforço, porque há um trabalho feito também nessa área, desde logo a questão da habitação, que me parece fulcral, porque não temos novos habitantes e nem fixamos novos habitantes num território se não tivermos, obviamente, capacidade de albergar essas pessoas com habitação. Duas outras questões que me parecem importantes. Pronto, a qualidade de vida é muito importante. A Austral oferece essa qualidade de vida com uma série de equipamentos desportivos, culturais, com uma atividade muito forte, muito robusta, mas é importante ter uma boa educação e uma saúde que dê paz social e ao mesmo tempo garantias de cuidados de saúde básicos e pelo menos de resposta rápida. Estão os dois de acordo quanto a esse ponto. Claro que estaremos, não há soluções mágicas nessa visão. Agora é muito importante que nós façamos esse caminho. A economia que fixe pessoas, a habitação, a educação e a saúde, que são polos de atração e ao mesmo tempo de manutenção das pessoas num determinado território. Que toca aí na questão da economia, porque a economia do Concelho neste momento, e corrijam-me por favor se eu tiver a fazer uma interpretação errada, não estará demasiado dependente do setor mineiro? Isso não poderá criar perigo? Eu penso que está, embora a atividade mineira no concelho, aquilo que a empresa concessionária também tem em vista é que as minas possam ser exploradas ainda por muitos anos. Penso que tem um horizonte de 20, 25 anos que se pode continuar a atividade mineira ali em Austral. No entanto, concordo inteiramente consigo, porque ficarmos só dependentes da atividade mineira pode ser redutor e nunca sabemos no futuro o que é que pode acontecer. Logicamente que a mola impulsionadora da economia do concelho tem sido a mina, mas não sabemos até quando é que isso vai durar, porque pode haver às vezes dificuldades, que esperamos que não, ou a nível do valor dos teores mineiros. Aquilo não é só extrair, é depois vender, e a venda tem que ser produtiva para fazer face depois à despesa que as minas também têm na sua exploração, que são muito elevadas. Nós também temos falado de uma carência que existe em Austral, que é uma carência grande, que é o nível da zona industrial, não apenas em Austral, mas também nas outras freguesias também do concelho. Está com vida a zona industrial? Não, está esgotada. A zona industrial da Austral foi construída
já há 30 anos. Não precisa de alargamento. Precisa de alargamento. Essa é uma das suas propostas, alargar a zona industrial para captar novas empresas, novos postos de trabalho e limitar essa dependência do setor mineiro? É Sem isso dúvida. Essa é uma das grandes propostas que tenho também aqui no âmbito da minha candidatura. Como é que o pretende fazer? É ampliar, é conseguir a ampliação da zona industrial. As empresas? As empresas virão naturalmente se houver condições para elas se instalar. Nós depois temos que procurar promover a zona industrial, não apenas da Austral, mas também a de Ervidel, que também é um projeto que já se arrasta há muitos anos e que não teve ainda o seu início. Messejana, por exemplo, também já tem uma zona industrial, também de há 20 anos, que também penso que não tem sido devidamente promovida. Montes Velhos, ou a freguesia de São João de Grilhos, também construiu também há pouco tempo uma área de atividades. E com que orçamento é que acha que esse projeto pode ser desenvolvido? O orçamento tem que ser um orçamento que, se não for possível haver fundos a nível de uma candidatura que se possa fazer, a Câmara tem que arranjar a forma de construir esse espaço, essa zona industrial, porque também estamos em risco de perder empresas, como já aconteceu. O Concelho Vizinho de Castro Verde construiu, que está ao lado da Austral, construiu muito recentemente uma zona industrial, já conseguiu atrair para lá empresas, já conseguiu atrair uma das empresas que era do Concelho da Austral, por não ter ali condições para se fixar, teve que ir para o Concelho de Castro Verde, e há outras que, se não tiverem ali condições também para poder ampliar a sua área de atividade, porque elas querem se desenvolver e estão ali estranguladas porque não têm outros espaços que permitam desenvolver a sua atividade. Alargamento ou a criação do novo espaço? Sim, depois em função da atividade mineira, principalmente, e também de outras atividades que temos também no Concelho, logicamente que haverão empresas que se poderão instalar ali e aproveitar todo esse setor. Já temos ali empresas que aproveitam também os trabalhos da mina para depois terem ali ofertas de serviços que vão de encontro àquilo que a mina precisa. Em vez de ir buscar mais longe, pode ir buscar ali mais próximo e os custos certamente serão menores, será uma relação de interesse para todas as partes envolvidas. E se isso não se conseguir, estamos em risco de as empresas que lá estão irem-se embora e não termos qualquer possibilidade de atrair novas empresas para se fixarem ali no Concelho. É um risco real na sua perspectiva? Não, há um fluxo normal entre as duas comunidades mineiras. É um facto que houve uma empresa que se deslocou do Concelho de Austral para Castro Verde, mas também é um facto que houve uma empresa muito importante na área de sondagens que se deslocou de Castro Verde para Austral. Esse é um fluxo que existe, é próprio de comunidades mineiras. Agora, há aqui uma questão que me parece muito importante. Esse é um trabalho que foi feito e que tem que continuar a ser feito, que é a quebra da nossa excessiva dependência em relação ao setor mineiro. E nós temos a atividade agrícola, mas também uma série de conjunto de empresas. Repare, nós temos 10 pequenas e médias empresas no Concelho de Austral que empregam cerca de 600 pessoas. E por isso aí está também uma empresa mineira no seu conjunto do ponto de vista da provocação da empregabilidade que colocam. E é esse o caminho que temos que continuar a fazer também. Não uma empresa robusta que temos que ter mais em Austral para além do setor mineiro, mas pequenas empresas de média dimensão para que no conjunto façam... Que setores é que vê dessas empresas? Nós temos tido esses setores e temos que continuar a apostar. Repare, temos multinacionais, como a Órica à volta do setor dos explosivos, como os tubos que trespassam todo o Alentejo na passagem da Alqueva para Sul. É o suficiente? Não é o suficiente, mas é um caminho que tem sido feito de grande robustez e que dá uma empregabilidade e uma vitalidade ao Concelho que tem que continuar a ser feito. E o que é que o Nelson propõe fazer de diferente? Não, diferente não, temos que continuar porque aqui há um trabalho bem feito. Peço-lhe desculpa, há um trabalho bem feito, tem que ser reapostado, tem que ganhar mais força, mas temos que continuar também. Repare, nós conseguimos e temos que conseguir continuar esse caminho, colocar empregabilidade. Nós evoluímos do ponto de vista de desemprego abaixo da média da região e do país na última década. Sim. Isso é um sinal de vitalidade, não só do setor mineiro, que é verdade também que está numa boa fase, ainda mais com o contexto mundial que temos, mas há empresas multinacionais na área da borracha, na área dos explosivos civis, na área da fabricação de tubos, na áreas da manutenção industrial. Nós temos hoje uma robustez de empresas que se estão a fixar no território. Isso é importante também nós continuarmos a dotar o território de espaços, de áreas empresariais, como aquele que é o projeto da expansão da área empresarial da Austral e aquele que é o concurso que saiu na semana passada para a área empresarial de Ervidel. Porque depois também há esta visão que temos de ter. Assim como nós dizemos em Portugal, não pode ser tudo para Lisboa,
né? Também temos que dizer, dentro do Conselho de Aljustrel, não pode ser tudo para Aljustrel, porque há também freguesias e localidades que têm que ter essa disseminação de empresas e também de provocação de postos de trabalho no território, no conjunto do território, porque é assim que se constrói também um concelho em harmonia, e por isso é importante também que essas áreas empresariais vão aparecendo nas freguesias rurais, não só ligada à atividade agrícola maior, que é o que tem o maior pendor, mas também à agroindústria, que é muito importante e que deve ser o passo a seguir. Repare, esta região, e Aljustrel não é exceção, está hoje com um caudal de produção agrícola muito grande, mas é preciso passarmos para o outro lado, que é o quê? Que é o que dá valor acrescentado, que é a transformação e o tratamento dos produtos que se fazem em Aljustrel em termos agrícolas. O tempo agora já está criar. desequilibrado. Pronto, então peço desculpa. Equilíbrio. Não me peça Equilíbrio. desculpa, por favor. Isto é Equilíbrio. uma conversa, não me Equilíbrio. peça desculpa. Dentro ainda da questão das minas, há a questão da recuperação dos territórios já explorados, não é? Como é que se faz esta conciliação e esta recuperação de um ponto de vista com o equilíbrio ambiental? Essa é uma preocupação da sua candidatura ou não? Logicamente que é uma das prioridades também da minha candidatura, e penso que de todas elas será também essa recuperação que tem sido feita gradualmente dos impactos da atividade mineira que já vem a ser feita em Aljustrel desde há séculos. É uma questão que tem que estar sempre na primeira linha de qualquer candidatura também autárquica, porque para conseguirmos fixar ali também população, é preciso as pessoas também terem a tal qualidade de vida e terem saúde. Pronto, e a recuperação desses impactos ambientais é algo também de importante. A população tem sido envolvida nessa recuperação? Têm sido mais as empresas concessionárias que também, quando assinam a exploração dos territórios mineiros, logicamente que assumem também dificuldades em termos de recuperação desses espaços antigos, que já não estão a ser explorados, mas depois podem ter ali impactos a nível da saúde prejudiciais também para a população. Mas há alguma situação real que o preocupe? Logicamente que Aljustrel tem ali uma mina à porta. Não está afastada da população, convive praticamente ali à entrada da Vila de Aljustrel com a nossa população. E aí esses impactos que podem vir a ser negativos também para a nossa população têm que ser devidamente acautelados. Não o são neste momento? São pouco. Pronto, penso que há pouca preocupação a esse nível. Nós talvez, consideramos que... Desculpe, Fernando, talvez o Nelson possa acrescentar aqui valor a essa questão. Vamos... Sim, mas já agora, se pudesse concluir, queria dizer o seguinte, e muito objetivamente, nós valorizamos enormemente e o município tem que ser um parceiro privilegiado, o primeiro parceiro da empresa que faz ali a exploração mineira. Nunca podemos estar, logicamente, de costas voltadas, e aquilo que nós queremos é ter ali uma grande proximidade com a empresa concessionária das minas em Aljustrel. Mas, no entanto, a mina precisa que os seus colaboradores, os trabalhadores, também tenham saúde. Quer eles, quer as suas famílias. O país precisa, o país, que todos tenhamos todos precisam disso. E essa realidade tem que ser conciliável. Aquilo que nós também pretendemos é fazer as coisas de maneira que tudo seja conciliável. Porque não importa só as pessoas terem emprego, logicamente para trabalharem também têm que ter saúde. E o que pretende fazer? Penso que tem que ser, na prática, uma proposta sua nessa área? Uma proposta é o município ter aqui uma relação de grande proximidade com a indústria mineira, com a empresa concessionária, de forma que em conjunto se possam encontrar as melhores soluções a nível da monitorização da sua atividade, para que a saúde da população fique devidamente salvaguardada. Mas não está neste momento devidamente salvaguardada? É essa a minha dúvida. Se está, nós não temos muito conhecimento disso. Está? Faz-se a monitorização, já temos tido de vez em quando um estudo ou outro que faz essa monitorização. Mas, no entanto, era importante isso ser sistemático. Estou-lhe a perguntar com esta forma tão assertiva, porque o Nelson é presidente da Assembleia Municipal, portanto tem acesso a toda a informação. Sim, mas há informação que, em termos daquilo que é a atividade e a fiscalização da atividade, não são competência do município, claro, são competência de entidades acima. Esta questão é muito importante para Aljustrel.
Nós queremos uma mina aberta, mas queremos ter um bom ambiente. E este equilíbrio, é o equilíbrio entre estas duas visões que é o grande desafio, é um dos grandes desafios em Austrália. Isso faz com um diálogo permanente. Eu diria que há sempre impactos de uma atividade como a atividade mineira, abraçando a malha urbana como ela é abraçada. E por isso esse diálogo tem que ser constante. Eu diria que todos os dias que a mina tem atividade está a criar um impacto sobre a comunidade da Austrália. E é esse equilíbrio, em termos de monitorização, de fiscalização, mas sobretudo de acompanhamento, diria eu, tridente, entre a empresa, o município e sobretudo a comunidade, é importante que nós façamos esse caminho. Acha que a comunidade está suficientemente envolvida? A comunidade envolve-se, porque a comunidade é mineira. Nós somos mineiros há 5.000 anos. Claro. Sempre que se fala na palavra mineira em Austrália, assume um caráter muito especial para nós. E por isso esse triângulo entre município, comunidade, porque não há ninguém de nós que não tenha alguém ligado à mina. Claro. O nosso pai foi mineiro, o nosso vizinho foi mineiro, a nossa mulher trabalha na mina. Há sempre uma ligação muito especial com a atividade mineira em Austrália. E eu diria, se me permitir, que há duas questões muito importantes. Desde logo, o equilíbrio ambiental como a atividade mineira que queremos, porque é o coração da Austrália robusta, do ponto de vista económico e de sustentabilidade, económica, mas também ambiental. Isso é muito importante porque é um facto, gera atritos cotidianos à atividade mineira em Austrália. E é isso que temos que minimizar e, sobretudo, tem que haver um diálogo constante, como já disse. Mas há uma outra coisa também que não queria deixar, não tem o mesmo plano, mas que é muito importante. Há um património para recuperar todos os dias da atividade mineira. A Austrália tem um património histórico, arqueológico, industrial, que estamos a fazer um caminho, temos feito um caminho e temos que continuar a fazer esse caminho. Mas ainda há muito para fazer. Eu diria aí? que sim, há muito para fazer. Está muito feito e há muito para fazer. A requalificação dos bairros mineiros, aquilo que é hoje o Centro de Arqueologia Mineira, que é aquela sensação de que é de fora e diz assim, eu vou a uma terra de mina, eu gostava de ir a um fundo de mina. E isso pode E ser nós um bom temos ponto isso, para isso temos hoje também permitido. atrair turismo. Isso é, precisamente, isso é a questão que nos diferencia do todo o Alentejo, desta calmia que estamos a viver, de casas baixinhas, de boa gastronomia que temos também, mas nós depois rasgamos com o Alentejo, no bom sentido, é que nós temos uma atividade industrial, de arqueologia industrial, que nos é permitido um elemento diferenciador em pleno Alentejo. E essa é também uma das questões que tem sido tratada e que tem que ganhar também uma robustez, ou continuar essa robustez, que é o nosso património ao serviço da visitação, ou seja, do turismo. Fala com muita paixão, o seu caso também, mas já foi presidente da Câmara de Austrália, neste momento é presidente da Assembleia Municipal. Por exemplo, nessa questão específica, o que é que ainda não foi feito, que o senhor não tenha feito, porque é que se recandidata? Porque é que necessita de mais 4 anos? Porque tem estado a falar muito numa continuidade. O que é que, diga aos seus eleitores, o que é que vai trazer de novo? Sim. Bem, eu primeiro... E trazer de novo não significa que o passado esteja errado ou esteja mal. Não... Bem, em primeiro lugar, quero dizer que orgulho muito do meu passado e dos meus 12 anos como Presidente de Câmara. O Fernando me permita, se fosse só isso que fosse a julgamento, eu era um candidato vencedor já. Obviamente que eu quero é olhar para o futuro e, como frisou várias vezes, isso é muito importante que aconteça essa visão para o futuro. E eu decidi, precisamente estando na Assembleia da República como deputado, decidi voltar para o meu concelho. E porque é o meu concelho que me prende e é continuar a servir à Austrália. Eu não estava mal com Lisboa, não estava mal com a função de deputado, mas decidi voltar para a Austrália, obviamente numa reflexão do meu partido, mas que o meu partido me disse que era aqui que deveria continuar. E sabe que eu preconizo ainda uma velha máxima que parece que não existe hoje nos partidos, mas que é o partido colocou essa missão sobre mim e eu individualmente aceitei, claro que sim, mas disse que queria continuar a servir o meu concelho. Pois muito bem. Foi isso fazer que fiz. 4 anos. Proponho-me a fazer 12 anos, assim a democracia o queira e me permite. Eu não venho para fazer 4 anos, venho para fazer 4, mais 4, mais 4. Eu quero continuar a servir os australianos da mesma forma que servi em 12 anos. A sua candidatura é diferente, não é continuidade, será o quê? Logicamente que a minha candidatura está assente na mudança, porque o candidato Nelson Brito apresentou também os motivos para a sua candidatura e logicamente que eu tenho também os meus para apresentar também a minha e para ser novamente candidato, tal como fui em 2021. E a minha candidatura não é uma candidatura que surgiu apenas da minha vontade pessoal, mas é uma vontade que eu sinto na população de apresentar um projeto diferente, um projeto de mudança, e é esse o lema também da minha candidatura, e logicamente que a minha proposta sustenta-se em princípios muito simples, que é dar resposta àquilo que eu considero
que não foi feito nestes 16 anos aqui do Partido Socialista, e temos aqui ideias novas que queremos materializar, se tivermos a confiança também da nossa população. Alguma ideia nova que referiu agora que não tenha tido ainda a oportunidade de apresentar e gostasse de apresentar aqui Sim, no nosso canal Conta Lá? Aqui as ideias principais da minha candidatura têm que passar por aquilo que é fundamental que ainda não tenha partilhado. para o nosso Conselho, que baseia-se muito também na necessidade de habitação, que já falei, na necessidade de economia, mas também na área da educação, que foi aqui falado também muito levemente. Nós também, em função apresentar alguma ideia da área? Posso apresentar. Com certeza. Logicamente que é importante também para a população. Nós falamos de educação assim muito rapidamente. Pronto, é uma área que me toca muito, porque sou professor. É professor Sou professor de Educação Física e fui também durante 8 anos diretor do agrupamento de escolas da Austrália. Agora atualmente sou subdiretor também desse órgão. E o que é que propõe para a área da educação? Para a área da educação, a necessidade que é sentida aqui a nível do Conselho é também a falta de instalações. Nós estamos completamente estrangulados a nível de salas para as nossas turmas. As escolas das freguesias também precisam de vários melhoramentos, porque também estamos a dar importância às freguesias em termos de se manter lá a população, e é importante que também o nível da educação, o nível das escolas, as escolas das freguesias também tenham a mesma qualidade para oferecer do que as escolas das sedes de concelho, porque senão assiste-se a algo que já aconteceu noutros anos, que é as pessoas que vivem nas freguesias não querem que os filhos fiquem lá naquela escola e trazem-nos para a sede de concelho. Depois, o que é que origina? Que as escolas das freguesias tenham poucos alunos, ou às vezes possam mesmo encerrar, e a Austrália depois não temos capacidade de dar resposta. Estamos a terminar o nosso tempo. Aquilo que nós pretendemos é dar resposta em Austrália também para as necessidades das 3 escolas que lá ficam, mas ao mesmo tempo também conseguirmos dar nas freguesias, nas escolas que lá existem, as condições mais aproximadas àquelas que os alunos da sede de concelho podem usufruir. Estamos mesmo a Mas, terminar. Da educação, só reforçar aqui uma questão. Estamos numa visão completamente em visão igual, mas é muito importante também reforçar o papel da escola junto da família. E nós temos essa visão de escola a tempo inteiro, tornar a escola pública quase um colégio privado, que não é só as aulinhas formais, mas também aquele apoio a componente fora da parte letiva que se dá à família. Isso é muito importante para uma terra que tem uma característica que nós não paramos de trabalhar. Trabalhamos 4/4. Há pais a trabalhar à noite e mães a trabalhar à noite também, não só na mina, mas numa série de atividades, e por isso é muito importante, não despindo aquilo que é o papel principal da família, mas que haja uma organização a partir da escola e da própria autarquia que dê cada vez mais apoio à família numa lógica de escola a tempo inteiro. E a Austrália faz isso bem, mas tem que continuar a reforçar ainda mais, não só por o papel da escola, mas de uma série de associações onde se ensina música, onde se pratica desporto e que funciona como um autêntico colégio privado com este apoio à família que tem que continuar a ser dado e reforçado. Tenho a última pergunta que é igual para os dois, que é: qual será a primeira medida que vão pôr em prática assim, se caso sejam eleitos presidentes da Câmara, qual será a primeira medida, e começo consigo, Nelson, qual será a primeira medida que vai querer concretizar, caso seja eleito? E que seja visível para a população? Não é uma primeira medida, é uma maneira de estar que eu preferia. Eu acho que é muito importante falar com os trabalhadores da autarquia e perceber aquilo que é as motivações e a não valorização que eles sentem, porque todos os trabalhadores sentem sempre que há uma valorização que não lhes é dada, e por isso eu diria que o meu primeiro tempo é precisamente ouvir a minha Câmara, ouvir os meus trabalhadores. Acha que vai ser e bem perceber, recebido? Vou ser bem recebido. Eu não tenho, aliás, não me candidato contra ninguém, candidato-me a favor de toda a gente, não tenho anticorpos, não tenho... Ouvir a sua equipa, ouvir todos os funcionários. Todos os funcionários. Eu conheço e todos me conhecem e todos me abordam de uma forma muito fácil. E eu diria que a primeira medida é uma atitude que tenho que ter com todos os meus trabalhadores, ou todas as trabalhadoras e trabalhadores dos setores de rua, dos administrativos, dos culturais, dos desportivos, todos para sentirmos aquilo que é o papel que eles querem dar e qual é o papel que nós temos que valorizar para que haja um grande desempenho do trabalhador do município para as pessoas. Deixa-me só dizer, porque eu digo-lhe tantas vezes, eles sabem. O Presidente da Câmara, o Presidente da Câmara e os trabalhadores da Austrália têm o mesmo patrão, é o povo. E isso é uma frase que eles sabem que nos liga emblematicamente.
Fernando, qual será a sua primeira medida visível, palpável para a população, caso seja eleito Presidente da Câmara no dia 12 de outubro? A minha primeira medida palpável é precisamente também dar continuidade àquilo que já fiz quando da minha carta de apresentação, que foi entregá-la primeiramente, não enviar simplesmente pelo correio, mas entregar em mãos a todos os funcionários do município que consegui contactar. E procurei fazer isso também para lhes dar esse sinal da importância que eu reconheço nessas pessoas, porque qualquer presidente que queira fazer um bom trabalho em prol da população precisa ter os trabalhadores do município também do seu lado, ter uma equipa. É importante, como fiz, para além de entregar a carta, perceber as dificuldades que eles atravessam no dia-a-dia, que passa muito pela valorização das carreiras, que acho que muita gente sente que não tem sido devidamente feita, mas também naqueles setores, daquelas atividades mais práticas, canalizadores, pedreiros, mecânicos, dar-lhes todas as condições a nível de equipamentos, porque a Câmara tem um parque de viaturas, de máquinas, de autocarros também completamente, de carrinhas, completamente degradado, que as pessoas andam desmotivadas porque não têm condições para fazer o trabalho da forma como teriam. Nós podemos ter, por exemplo, manobradores de máquinas, mas se não tivermos máquinas, as pessoas não estão lá a fazer nada. Aquilo que eu quero é aprofundar esse primeiro diálogo que já tive com eles e tentar conhecer ainda mais a fundo aquela realidade e os problemas que eles se deparam, no sentido de depois poder melhorar as condições para que eles se sintam motivados para prestarem à população o melhor serviço possível. Nelson Brito, Fernando Ruas, obrigada por terem estado aqui neste debate. Assim termina o debate sobre o Conselho de Aljustrel. Nós voltamos-nos a ver brevemente no seu conselho. Até lá, fique bem.